A paz, família, estamos novamente aqui para uma live onde nós vamos falar de um tema muito importante. E eu quero te convidar a estar conosco. Já de antemão, já deixa o seu like aí, já compartilha, já vai enviando, coloca nos teus stories, coloca aí no Facebook, no Instagram, bota em todas as tuas redes sociais para que essa palavra possa alcançar o maior número de pessoas e através disso nós possamos ter um engajamento maior e alcançar um maior número de pessoas. Estou aqui com o pastor Pedro Cesário, está conosco, dá uma saudação para a nossa família. A paz do Senhor, família. Como o nosso pastor falou, dá o like. E nós estamos aqui para falar sobre algo tão importante e muitas vezes tabu, que é o Espírito Santo na vida de algumas pessoas. Então, quero já te convidar, feche seus olhos, vamos orar, pedir que o Senhor venha falar conosco. Queremos pedir ajuda ao Espírito Santo, tu possa tomar as nossas vidas. A tua palavra diz que o Senhor nos ensinará todas as coisas. Então queremos te pedir ajuda, porque sem ti nada podemos fazer. E agora, Pai, em teu nome, Jesus, queremos te pedir que tu possa tomar os lares, tomar, Deus. Senhor, cada pessoa que está ao alcance, Senhor. Senhor. Tu possa agora enviar, Senhor, as tuas bênçãos, o teu esclarecimento, Deus, Espírito Santo, verdade, Senhor, que convence. Então possa, através do teu Santo Espírito, ó Senhor, tocar em cada um. Como família estamos aqui para Deus. Te louvar e para te engrandecer e para aprender um pouquinho mais de ti. Nós choramos assim agradecidos. Glória. No nome de Jesus. Amém. Amém? Pode dizer amém, rapaz? Amém. A gente vai usar como texto base o texto de Efésios 5, 18 ao 21, que fala muito interessante nesse texto. É algo para nós ali. Repetir, você consegue ler Efésios 5, capítulo 5, versículo 18 e 21? Só pode ler, por favor? Amém? Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês a desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Anime-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cante de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre, todos os dias, a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Que bênção nessa palavra. O apóstolo Paulo, ele trata na carta aos Efésios, aos irmãos lá de Efésios, esse tratado sobre ser cheio do Espírito Santo, que é o tema da nossa live, ser cheio do Espírito Santo. Ele trata algo muito importante, né, do privilégio de ser cheio pelo Espírito Santo. E nós queremos aprender isso na prática, o que é hoje aqui. Nós não queremos esgotar o assunto, não temos essa pretensão e nem temos tempo para isso. Mas a gente quer nos permear algo que fique falando simplesmente o que significa ser cheio do Espírito Santo, o que significa ser controlado pelo Espírito Santo. E nós queremos trazer isso à luz da palavra de Deus. Eu quero começar com um versículo, pastor, que nós lemos aí, mas em Efésios, no capítulo 5, versículo 1, Paulo, ele escreve algo que é de suma importância para nós. E ele, como está dando essa instrução, ele começa a dar instrução para ser cheio e controlado pelo Espírito. Ele fala assim, ó, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha então aí. Precisamos imitar a Deus, precisamos ser esses imitadores. Meu Pai. E ser esse imitador é ser cheio do Espírito Santo, é ser controlado pelo Espírito Santo. Então, para nós sermos cheios do Espírito Santo, para sermos controlados, requer alguma coisa, requer que eu me deixe ser cheio. E aí vamos compartilhar um pouco, pastor, sobre o que significa esse tema, né? Deixar ser cheio pelo Espírito Santo. Pastor, vocês estão assistindo, a física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É verdade. Então, se você quer que o Espírito Santo entre dentro de você, você tem que se esvaziar. Imagine que esse copo com água aqui é você, e o Espírito Santo é um suco de laranja. Como é que ele vai entrar dentro de você se está cheio? Você tem que se esvaziar para que ele possa entrar. É a mesma coisa quando você chega na igreja, quer ouvir uma palavra, e você está cheio de si. Como é que a palavra vai entronizar dentro de você? Você tem que se esvaziar para se encher do Espírito Santo. Porque hoje, caríssimos
estão nos assistindo. Tem muitas pessoas cheias de si e vazias de Deus. É verdade. Nós temos que nos vaziar, que nós possamos diminuir, que o Senhor cresça sobre nossas vidas. O Espírito Santo, ele é o Consolador. É Ele que guia as nossas vidas, as nossas atitudes. Tem pessoas que têm medo do Espírito Santo, né? Existe até um tabu em algumas pessoas sobre o Espírito Santo. Ele quer fazer morada. Ele quer morar em ti. Nós precisamos abrir, deixar uma brecha. Mas se você não deixar, como é que ele vai entrar? Como é que ele vai fazer morada? Como ele vai ser essa parte que é o teu senso? Quantas vezes nós fazemos algo sem pedir auxílio ao Espírito Santo? Porque ele está dentro de você. Você vai procurar em todos os lugares, não vai conseguir achar, porque tem que olhar para dentro de você. Você não olha para dentro de você. E para olhar para dentro de si, precisa se esvaziar mesmo. A gente vai lembrar de João Batista, né? Olha aí. Importa que ele cresça e que eu diminua. E foi um profeta que foi dito pelo Senhor Jesus que foi o maior de todos os profetas nascidos de mulher. Então olha só, aquele homem que quando ele se encontra com Jesus, que ele percebe Jesus através das profecias e ele não se sente digno de desatar as suas alpacas, né, as suas sandálias, mas isso ele faz para cumprir a palavra, mas ele olha e diz para os seus discípulos, segue esse aí. Mas o mais importante, ele fala assim, eu preciso diminuir para que ele cresça. Então, como o senhor falou do termo da física, né, dois corpos não podem habitar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então é necessário que alguma coisa saia para que outra entre. É verdade. Então, para que o Espírito Santo possa nos encher e nós possamos ser controlados pelo Espírito Santo, é necessário esvaziar. Esvaziar de quê? A gente precisa pensar que precisa esvaziar de alguma coisa. Porque senão não tem como. Não tem. O homem natural e o homem espiritual não habitam na mesma forma. Então é necessário para você ser controlado pelo Espírito, para você ser cheio do Espírito, que você se esvazie do homem natural, que é da inveja, da amargura, do ódio, da falta de perdão, da cobiça, da prostituição, da sexualidade, da gula. Opa! Tocou agora aí. Da gula, dos maus pensamentos. Você precisa se esvaziar para que isso. Mas como que eu me esvazio disso? É como esse copo d'água aqui, ó. Se ele tiver com uma sujeira e nós vamos colocar água, essa sujeira ela vai levantar. É verdade. É o ponto que ela vai transbordar e vai sair do copo, porque a água que está ali vai purificando esse ambiente. É isso e aí. Nós temos a água, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo é simbolizado pela água. Pela água. E ele vem para poder nos encher. E cada vez que ele nos enche, ele nos limpa. Nos limpa. E os nossos pastores aqui, o pastor Marco, o pastor João sempre falam, aquilo que você mais alimenta, ele vai vencer na hora da batalha. É bem interessante a gente falar isso, né? Que existe uma batalha, quando a Bíblia fala isso, entre o espírito e a carne. É um contra o outro. Constante. Um contra o outro. Presta a mão, vai aqui, ó. O espírito e a carne. Olha aí. E quem tiver mais alimentado, ganha. É isso aí. Então nós precisamos alimentar o espírito. Para sermos cheios do espírito, esvaziamos de nós mesmos, da nossa vontade. E Jesus ele fala isso, porque aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser vir após mim, ele deve fazer o quê? Negar-se a si mesmo. É difícil, irmão. Não é fácil não, hein? É uma luta constante. Nós temos 3 grandes inimigos que eu falo, que é o mundo, que é o diabo e é a carne. Eita. E o pior desse não é o mundo, não é o diabo, é a carne. É a carne. A carne é o mais difícil, mas para nós sermos cheios do Espírito, que é o tema da nossa mensagem, da nossa live aqui, nós precisamos esvaziar e negar a nós mesmos para caminhar. E a nossa verdade, muitas vezes nós temos uma verdade que nós achamos que é absoluta. E a nossa verdade é relativa. Se nós deixarmos a nossa verdade imperar, o Espírito Santo não vai entrar. Porque quantas vezes nós achamos que estamos certos e estamos totalmente errados. O Espírito Santo não vai habitar em algo que está errado. Porque nós temos que deixar a nossa vontade, a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus prevalecer sobre a nossa vida. E a palavra diz assim, quando você não tiver palavras, o Espírito Santo falará por você com grito inexprimíveis. Quantas vezes você não tem força para orar, o Espírito Santo ora por você?
Que bênção, né? E na própria carta de Efésios, Paulo ele fala aí no capítulo 4, no versículo 29, ó, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. Olha só, pera um pouquinho. É verdade, hein? Olha Tem que aí. até beber um pouquinho d'água, ó. Pra descer bem, né? Às vezes, palavra torpe a gente pensa que é só o palavrão. Não, toda palavra que não agrada, que não edifica, que não está dentro do padrão divino. É palavra torpe, que não serve para edificar, irmãos. Passa pelas 3 peneiras, lembra das 3 peneiras? Depois pesquisa aí, não vou falar não. Mas só o que for boa para promover edificação, ó, você deve falar isso. Ou será que isso vai edificar? Isso vai fortalecer? Isso vai agregar? Se não vai, então não vou falar não. Para que dê graças aos que ouvem. Olha só. O que eu vou falar precisa ainda agradar aqueles ouvem. Não estou falando de correção, de exortação. Não. Nós estamos falando de palavras, de conversa. Até naquela conversa que você está entre amigos, na faculdade, no trabalho, no emprego, no ponto de ônibus, na feira, na fila do mercado. Uma palavra. E nós precisamos ter essa atenção, né? A palavra. Discernimento, né? Ó, ele vai dizer mais assim, por quê? E não entristeçais do espírito, porque com isso você entristece o espírito. Entristece. Na questão das suas ações, as nossas ações. Aí no 31 ele fala assim, ó, livres, tem que livrar de quê? De toda amargura, de toda ira, de toda cólera, de toda gritaria. Gritaria mesmo? Sério? Meu Deus! E aí, rapaz, olha só, toda blasfêmia, toda malícia seja tirada dentre vós. Olha Paulo dizendo aos irmãos de Efésio, e hoje nós tomamos posse dessa palavra para nós, pastor. É um período que é mais ou menos como se fosse uma purificação. Sim. Nós estamos num período de transição. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar. A religião é uma cela que prende uma onça, mas essa cela não transforma a onça em ovelha. Sim. Essa transformação precisa ser de dentro para fora. E quando nós estamos falando aqui, o pastor vai falar de Gênesis e Apocalipse. Se você não tiver uma decisão de transformação, de querer aceitar o Espírito Santo, ele não vai entrar na sua vida. Não vamos enganar, dizer que entra se você deixar. Porque ele é educado. Se você não quiser... Então, para ser controlado e ser cheio do Espírito Santo, tem que esvaziar de si mesmo e precisa querer deixar isso. É uma decisão que você precisa tomar. É uma decisão todo dia que eu preciso tomar. Em eu rejeitar o pecado, eu rejeitar a malícia, a ira, o rancor, para que eu possa avançar nisso aí. Então, cada dia mais que eu esvazio de mim mesmo, e eu me encho da palavra de Deus, eu me encho nas nossas lives que temos às 5 da manhã sobre o nosso devocional, sobre o nosso jejum na quarta-feira. Eu estou alinhado nas células, vinculado com os irmãos. Eu estou no CTM, Centro de Treinamento Ministerial, aprendendo da palavra de Deus. E nós estamos juntos, trazendo visitante, né, do Cooperadão, recebendo o visitante bem, aqui também com o vizinho, tratando o vizinho bem, no trabalho, tratando as pessoas bem. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que as pessoas querem estar perto. Só quem está perto de você é o inimigo das nossas almas, que é o adversário. Porque quando você está cheio de Deus, ele se afasta. E você começa a exalar o bom perfume de Cristo. Então eu acho que ser cheio do Espírito Santo é exalar o bom perfume de Cristo. E tem outro tópico que nós vamos seguir juntos aqui, que o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, porque ele quer ser o nosso amigo para sempre. É verdade. E aí, fala um pouquinho, pastor, sobre o Espírito Santo, nosso amigo aí, que a gente tem até o texto de João 14, né? Lá o verso 16 e 17 fala que ele é o nosso amigo, ele é o Espírito da verdade. Fala um pouquinho para nós. Esse não te abandona. Dependente das circunstâncias, se você chamar ele, o amigo Espírito Santo, ele vai estar do seu lado. Porque hoje tem alguns amigos que só estão num momento bom, momento de fartura, de bonança. Agora, quando você está na dificuldade, ele te abandona. Mas o Espírito Santo não te abandona. É uma amizade verdadeira. Constante, 24 horas, full time. Ele não desliga, não cai lá, não cai Wi-Fi, não cai a conexão, não. É verdade, é verdade. Ele não fica embirrado contigo, não fica bicudinho contigo, ele é amoroso.
Ele só quer o quê? Que você aceite. E é de graça, né? É de graça. Hoje qualquer coisa você tem que pagar. É de graça, mas não é fácil. Não, aí, Precisa de renúncia. Renúncia, e é um amigo constante. Mas ele requer o quê? Fidelidade. E ele é um amigo certo de todas as horas. É que é aquele ditado, amigo incerto. Não, ele é amigo certo de todas as horas. Tem um texto de Tiago 4,5 que fala que ele tem zelo, né? Eu não gosto de usar essa palavra ciúme, não, que acho pejorativo. Não existe ciúme bom, só ciúme ruim. Mas ele tem zelo. Esse zelo é desejo de você, ele não quer te dividir com ninguém. Ele não quer abrir mão, ou porque você serve a Deus ou você não serve a Deus. Ele quer que você esteja com ele. E o Espírito Santo, ele não tem como ter um relacionamento com o pecado. Ele tem um relacionamento com o pecador, mas não com o pecado. Eu sempre falo que o Espírito Santo, ele não quer namorar, ele quer casar. Ele não quer ficar, né? Ele não quer ficar, ele quer casar contigo. Ele quer morar contigo. Acalenta o Espírito Santo, porque ele está querendo te dar um abraço nesse momento. Porque ele sente tua falta. Porque as pessoas hoje estão muito volúveis. Sim, o sim. Santo não. Ele não aceita dividir você com o outro lado. Você tem que trilhar pelo caminho do Espírito Santo. À medida que nós entramos na fé, que aceitamos o Espírito Santo, não retorne de onde você estava, de onde o Espírito Santo te tirou. De onde Deus te tirou. Porque tem pessoas hoje que estão indo com a direção errônea, porque não ouve o Espírito Santo. Quando você ouve o Espírito Santo, você não vai fazer o que é errado. Ouça o Espírito Santo, só que tem algo que vai pegar um pouquinho. Ele não vai falar o que você quer ouvir, vai falar o que você precisa ouvir. Aí começa a ficar complicado. Eu só quero ouvir o que me faz bem. Sim. Quando você toca ali. Mas é uma coisa interessante, né? Ele é seu amigo, ele vai dizer a verdade. E o amigo diz a verdade. Às vezes as pessoas escutam os amigos terrenos. Eita. E não escutam o amigo Espírito Santo. Íntimo. E aí você vai dizer para mim, pastor, não sei como é que eu escuto o Espírito Santo. Tu tenha certeza que ele fala contigo. Quando você vai fazer uma coisa errada, ele te dá um toque antes. Ele avisa antes. Ele te avisa antes. E aí você vai... Faz errado. Ele quer te chamar para perto. Ele quer te chamar para ser esse amigo, porque ele tem zelo. Ele não quer te perder. Não. O Espírito Santo, ele quer satisfazer a tua alma. Então, ó, ele quer te abraçar aqui, ó. Olha aí. Ó, recebe esse abraço aí. Abraço do Espírito Santo, né? E ele te ama. Quer fazer morada. Ele não quer ser uma casa de visitação. Não, aquela casa de veraneio que só vai suas férias. Não. Ele vai ter uma visitação, vai embora. Fazer morada. Não, ele quer fazer morada. É diferente. O Espírito Santo não quer só te visitar. Às vezes nós ficamos satisfeitos com gotículas do Espírito Santo, que é só aquela visitação no culto de domingo, onde você chora e está ali, ou num evento específico, ou no encontro com Deus. Você está lá no encontro de rendição, nos 30 semanas Deus trabalha contigo, você chora e ele acabou. Não. É diariamente. Porque é constante. Constante. Eu sempre falo que no domingo eu percebo que o céu existe. Aí na segunda eu percebo que eu não estou lá ainda. E eu preciso lutar. Aí eu falo assim, ó. Eu preciso matar o leão, o urso e o gigante todo dia. Ó, Davi matou um dia só. Matou um leão, depois o urso, depois o gigante, né? A gente então todo dia mata o leão, mata o urso e mata o gigante. Porque nós precisamos dessa luta. E essa briga primeiro é contra nós mesmos. Eu sempre falo que o espelho ele é verdadeiro. Às vezes é verdadeiro até demais, irmão. Mas nós temos que entender isso, porque o maior pecador somos nós. A maior briga começa dentro de nós. Se você ganhar de você, já fica mais fácil. Se você conseguir ganhar dos teus desejos que são contrários à vontade de Deus. Ah, mas eu não tenho. Todos nós temos. É uma briga constante. Você tem que diminuir a sua carne para que seu espírito prevaleça. A carne não se converte. Não brigue com o pecado. Tem gente querendo brigar com o pecado. Tentação a gente foge. Foge porque o problema, quando você não pode resolver, você não cria. Tem gente criando problema e depois para resolver. Fica mais difícil. Se você não pode resolver, nem crie ele, porque depois vai dar um problema, vai ser mais difícil. Então, tudo que você for fizer, pede orientação ao Espírito Santo. E ele é o amigo, né? O amigo que te orienta. Sim, porque
Quem não pede ajuda a Deus no início vai pedir socorro no final. E uma coisa interessante que eu gostaria de falar é que esse amigo tem algumas coisas para te dar. Olha aí. E se você se aproximar dele, você vai conseguir essas coisas, que é o fruto. Meu Ele quer Deus. te dar mansidão, ele quer te dar domínio próprio, Espírito Santo. fidelidade. Olha aí, ó, ele quer te dar a amabilidade, a bondade. Esse Espírito Santo, ele tem algo para te dar, que você precisa buscar dele. E a gente vai caminhar nisso, porque sendo amigo de Deus, a gente vai ter isso dele. Então, e um outro ponto que é interessante, que eu gostaria que a gente tratar, que a gente já está caminhando aí um bom tempo, quando Jesus, eu quero usar o exemplo de Jesus, né? Vamos usar que seja imitadores, nós queremos ser imitadores de Cristo. O que permeia, que norteia a nossa vida é o exemplo de Cristo, porque somos discípulos de Cristo. E através de Cristo nossa vida foi transformada. É verdade. E Jesus dependia totalmente do Espírito Santo. Totalmente. E a gente vai ver isso no início do seu ministério. Ali em Mateus 4, ou em Lucas, ou até mesmo João vai falar sobre essas questões. A gente quer entender um pouquinho por que Jesus ele dependia totalmente do Espírito Santo. E talvez, como ele é a nossa referência, nosso exemplo, nós vamos entender o porquê. Então, nesse texto é interessante, Jesus, antes de começar o seu ministério, foi capacitado pelo Espírito Santo. Você não imagina, né? Quantas vezes nós estamos com a dificuldade e pedimos uma orientação do Espírito Santo, daqui a pouco o problema é solucionado. Era tão fácil. Eu não conseguia ver, porque o inimigo, ele te cega. Ele te cega. Então, toda vez que você tiver dificuldade, Espírito Santo. Vamos, ele não é amuleto não, tá? Mas você tem que estar com ele constantemente. Porque se você tiver com a vida regada no Espírito Santo, todas as dificuldades vai ser automático. Tem pessoas que se veem em situações e não buscam o Espírito Santo, procuram todas as pessoas e, em último caso, o Espírito Santo. Primeiramente, primazia na sua vida o Espírito Santo, para ele te auxiliar. Não tenta por outros caminhos e depois chegar no Espírito Santo. Busca ele primeiro, porque ele está tão próximo, ou melhor, ele está dentro de você. Você não conseguiu ver ainda, mas ele está dentro de você. Não queira ver o Espírito Santo em outras pessoas, mas ver primeiramente em você. Viver as nossas experiências, nessa forma empírica de cada individual, né? Interessante, Jesus foi completamente dependente do Espírito Santo. Ele foi concedido pelo Espírito Santo. É verdade. Ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Tudo que ele ia falar, ele falava de acordo com o Espírito Santo. Ele falava assim, nem as palavras que eu digo são minhas. João 14:10. Nem aquilo que ele falava era... Olha só, qual é a dependência? Eles eram um ali. Então nós precisamos buscar isso. Sempre. E uma forma, eu gosto de usar muito isso, de um ponto principal, de você quando for fazer alguma coisa, pensar assim, Jesus faria isso? Vai falar alguma coisa? Jesus falaria isso? Começa a colocar isso, pensa antes de agir, não seja impetuoso não, mas pense antes de agir, para que você possa compreender o que o Senhor tem. Porque através disso, dessa experiência com o Espírito Santo, dele controlar, tem um hino antigo da minha época que fala assim, né? Espírito, aí ele vem assim, vem controlar todo o meu ser. Todo o meu ser. Na realidade é controlar todo o meu ser, é controlar a minha mente, minha memória, minhas ações, minhas palavras, a minha visão. Controle total. Controle! Controle. E talvez você até colocar um filtro no seu ouvido. Isso é importante. Um filtro até no que você fala. Porque quando nós falamos e não pensamos, somos escravos da palavra. É verdade. Quando falamos e pensamos, somos senhores da palavra. O Senhor estava falando do Espírito Santo. Quando o anjo Gabriel chegou para Maria e falando que ia ter todo o processo que você já sabe, Maria respondeu, eis-me aqui. Ela deu a resposta, ela aceitou. Não foi imposição, não. Ela se colocou na posição que aceitava. Não foi o anjo chegando, não. Você tem que aceitar. Não, ela falou, eis-me aqui, então faça conforme. Olha, irmão, nós precisamos aceitar. O Espírito Santo quer entrar na sua vida. Abra seu coração, abra seu ser, para que o Espírito Santo possa entrar na sua vida. Porque senão, não adianta nós falarmos e você ficar ouvindo
Tiago fala o quê? Não basta ser ouvinte, tem que ser praticante. Isso aí. Temos que exercer a nossa fé. Você tem exercido a sua fé ou tem vindo pela fé do pastor João, do pastor Marco, do pastor Robson, do diácono, do presbítero? Exerça a sua fé. O nosso pastor tem sempre falado isso. Não é moleta não, irmão. Você tem que exercitar. Você não foi chamado para ficar numa cadeira sentadinha, não. Vamos fazer discípulos também, que é muito importante. O Espírito Santo, ele nos move, né? E a gente podia dar vários exemplos de pessoas da Bíblia. Vamos usar o exemplo de Sansão, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo capacitava pessoas para as coisas milagrosas, miraculosas, né? E Sansão, quando ele era completo, né? Cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo o visitava de uma forma, ele fazia coisas poderosas. Mas se por acaso o Espírito Santo se ausentasse dele, ele era uma pessoa comum. Então, fazendo uma analogia para nós hoje, nós sem esse Espírito Santo nos guiando, nos norteando, nos levando a cumprir a sua vontade, nós somos pessoas comuns, mas quando você é guiado pelo Espírito, você é capacitado, você é ensinado pelo Espírito Santo, ele faz coisas através de você poderosas. Faz, irmãos. Se a gente for falar das experiências com o Espírito Santo aqui, vai levar muito tempo e nós vamos começar a falar, porque são várias trocas e várias experiências que o Espírito Santo tem, porque nós nos propomos a receber o Espírito Santo e nós ficamos o quê? Senhor, faça a tua vontade. Somos guiados pelo Espírito Santo. E toda vez que nós fazemos algo que dá errado, pode ter certeza que não é o Espírito Santo, não. Ele quer o melhor para você. Quando se deu errado, já sabe que Deus não está no negócio. O pessoal fala, quando Deus está, irmão, sempre vai dar certo. É verdade. Deus não perde guerra, nem empata, nem ganha na prorrogação, nem precisa de VAR. Não tem isso, não. Ele já é vencedor. Agora, se nós estamos no caminho errado, vamos rever nossos conceitos. Algo nós estamos fazendo errado. Ah, mas eu faço... Não. Você está pensando ou agindo errado, ou não deixando ouvir a voz do Espírito Santo, ou não sendo sensível. Porque às vezes o Espírito Santo está falando conosco, mas ele fala tão baixo. Sabe por quê? Para você chegar mais perto, poder ouvir a voz dele. E às vezes o barulho que está em volta te atrapalha você ouvir, te distrai. A distração. Você sabia que o inimigo ele usa distração. Dalila foi distração para Sansão. Eita, como é que tá aqui, né? Foi distração. E quantas vezes o inimigo usa distração para você? Usa seu filho com a dificuldade para te distrair e você não buscar o Espírito Santo. Usa seu marido, usa sua esposa, usa seu trabalho. A sua dificuldade você não pode. Ele impõe limite. Deus não pode. Deus fala que você é capaz, o inimigo não. Você não tem condições de ir lá porque você fez isso. Deus não faz isso. Ele vai contigo, né? A Bíblia ela fala que Jesus nos dá uma declaração dizendo que o Espírito Santo nos ajudará em todos os momentos. É verdade. Ele nos ensinará todas as coisas. Sim. Então, se ele vai nos ensinar e vai nos fazer lembrar, se ele vai nos ensinar aquilo que eu não sei, posso pedir ajuda ao Espírito Santo. Me ensina, Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar. Quando lembrar é com aquilo que você estudou. Não se preocupa não que você está lendo a Bíblia, não está entendendo muito. Continua lendo. Continua. Porque daqui a pouco o Espírito Santo vai se revelar a vocês. Então, ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que simplesmente eu vim à igreja. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida devocional, ter uma vida de busca, ter uma vida de renúncia pessoal para buscar aquilo. A gente já está chegando no finalzinho da nossa live. Pô, que pena, né? Não deu like ainda? Tá de brincadeira, dá um joinha aí na sua rede. Meu Deus, o pessoal fala, varão, meu irmão, família, tá esquecendo isso? Vai, compartilha aí, porque o Espírito Santo quer te usar agora como agente transformador, evangelizador, que vai, através dessa live, alcançar pessoas. Então, permita aí que Deus. Então, vamos fazer as considerações finais aí sobre ser cheio do Espírito Santo. Seja multiplicador das boas novas. Seja multiplicador do Espírito Santo. O Espírito Santo fez algo na minha vida que eu não teria condições de fazer. Mas
Ele fez porque eu me propus. Eu fui sensível à voz dele. Se você não está ouvindo a voz do Espírito Santo, é porque muitas vezes você não está sensível ainda. Ou algo em você está impedindo isso. Está se criando um bloqueio que está impedindo. Você tem que rever e tirar isso, diminuir isso, para que o Espírito Santo possa entrar na sua vida. Começa a orar, que o Espírito Santo vai tirar isso, vai te mostrar onde você está com a dificuldade, que não deixa o Espírito Santo prevalecer sobre a sua vida. Eu me propus a aceitar o Espírito Santo, falar sobre a minha vida e ter direção sobre a minha vida, porque todos nós tivemos um momento que nós tivemos que dar a volta. Por quê? Como é que você quer ir para o lugar certo, estando no caminho errado? É uma sanidade, querer mudar as coisas fazendo as mesmas coisas. Se fez a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Pegando aí um gancho, se tem alguma coisa errada, então rever seus conceitos, que se você continuar fazendo a mesma coisa, vai dar os mesmos resultados. O Espírito Santo não quer isso não, ele quer o melhor para você. Então ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por ele, é ter uma experiência profunda, realmente de ser influenciado, inspirado e guiado por ele. Então, ser controlado, ser cheio do Espírito Santo, é você permitir que ele mude a tua vida, a tua história, que ele mude o teu linguajar, que ele mude o teu pensar, que ele venha como metanoia, né? Essa transformação da mente para mudar, para que ele possa te capacitar, para que ele possa te orientar, para que ele possa transformar esses pensamentos, às vezes que são pensamentos imorais, em pensamentos morais, pensamentos que é de tristeza, em pensamentos de alegria, pensamentos de impaciência, ser paciente. A gente vai ver o próprio Jesus nos orientando, através do apóstolo Paulo em Filipenses 4:8, pensar naquilo que é bom, naquilo que é amável, naquilo que é santo, naquilo que é puro, naquilo que é de boa fama. Nisso nós devemos pensar, devemos trazer isso, ser guiado do Espírito Santo, é você buscar o fruto do Espírito, que a gente já falou aqui que em Gálatas 5 tem para nós lá, coloca o amor, a paciência, domínio próprio, bondade, fidelidade, e depois você vê lá do texto, a gente vai conseguir falar tudo cada hora aqui. E ser guiado pelo Espírito Santo é deixar ele atuar na nossa mente, dando umas atitudes sábias. É verdade. Eu olhando, aquilo ali está dando errado, eu não posso continuar. Eu não posso querer fazer uma coisa para dar certo. Eu preciso fazer aquilo que está certo, que está aqui descrito na palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter discernimento, é ter sabedoria, é abrir mão da sua vontade, do teu desejo, é ter desejo de seguir ao Mestre, de renunciar à sua vontade e de fazer aquilo que Cristo quer que eu faça. Então, ser cheio do Espírito Santo é esvaziar de si mesmo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ser cheio do Espírito Santo é ser amigo dele. Ser cheio do Espírito Santo não é ser uma casa de visitação. Não. É ser uma morada. Fazer morada e fazer a sua parte. Porque muitas vezes a pessoa quer fazer uma prova, pastor, fala assim: Senhor, me ajuda eu passar. Mas você estudou? Não estudou. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Então, queridos, não permita que você possa extinguir o Espírito Santo, mas busque ele a cada dia. Mesmo que você não esteja orando agora, estou fazendo a live e não estou sentindo nada, continue na live, continue buscando. Estou fazendo devocional, pega o devocional, leia o devocional, faça o desafio diário, faça a oração que tem lá. Poxa, ajuda, vai te ajudar a vencer. E eu quero te dizer uma coisa. Você não pode perder. Nós estamos com os projetos maravilhosos. Vem a festa aí que a gente vai ter dia 8, vai ser coisa poderosa. Forte. Se prepara, onde a gente vai focar nas crianças, né? Os brindes estão vindo. Tem a nossa campanha aí da ceia de 1 tonelada. Olha aí. Trouxe o alimento já? Não trouxe? Tem oportunidade. Vai lá no grupo da igreja, tem a descrição de homem, mulheres, criança, terceira idade, tudo que tem que trazer, jovens. Então vai lá, então não perca isso. Tá na live das 5 da manhã? Não? Bota para despertar, chega lá, vai ser bênção para você. Amanhã é redenção, né? Café, vamos fazer se tomar esse café junto aí, que vai ser bênção para tua vida. Tá vindo um encontro com Deus dia 15 de novembro agora, 15, 16, 17. Tá escrito? Não? É algo sobrenatural, um divisor de água para as tuas vidas. Então, toda quinta-feira nós estamos reunidos, célula. Nessa agora é o celulão. Meu Deus, já se prepara aí. Quinta-feira agora o celulão de Deus vai falar poderosamente para os jovens, para os homens, para as mulheres. Vai ser bênção. E no sábado tem o celulão que é das crianças. Então, não perca isso aí.
Não está vindo no CTM? Quero te dar uma notícia. Nesse domingo agora, é o domingo de ceia, nós não teremos o CTM. Então você venha preparado, tranquilo. Vamos voltar a aula só no outro para você vir para a ceia tranquilo, preparado. Mas 8 horas tem aqui oração. Eita! Já se prepara, já vem para buscar, já vem para interceder. Eu gosto muito de consagração. 8 horas da tua igreja tem uma consagração. Só de oração. Vem que o Senhor vai continuar falando contigo poderosamente. Muito forte. E já conseguiu? Já entrou na campanha das cadeiras? Não? Que isso, velho? Vamos entrar, hein? Que isso, meu irmão? Olha, a campanha das cadeiras, nós já compramos 300 cadeiras. E aí, ó, pô, a bagatela de 150 pratas, só 150 reais, que pode ser parcelada ainda, está sendo parcelada em 5 vezes. A gente já está passando. Não conseguiu? Se você não pode dar um encosto, não dá a cadeira toda, dá um encosto, dá um assento. Se não pode dar os 4 pés, dá um pé. Mas ajude. E fale com outras pessoas. Bota no teu status. Eu te dou um desafio. Coloca no teu status aí, fala campanha da cadeira da minha. Duvida que pessoas não vão te perguntar como que é para poder ajudar. Abençoar. E é só pedir e dar se usar. Vai se usar, porque é profético isso, irmão. As cadeiras que vocês estão contribuindo, quantas pessoas vão sentar nessa cadeira e vão aceitar a fé? Profetiza isso. E vou falar em causa própria, hein? Pode ser até um familiar seu, hein? Olha aí. Sim. Eita, pode ser até um familiar seu. Profetiza ali na vida dessa pessoa. Porque isso é a profecia. Não vai dar, gente. Não, ó, se der mais coisas, entra no nosso aplicativo, baixa o aplicativo da igreja, o app aí, Redenção Cristã, e saberá mais notícias. Queridos, nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, que você seja muito abençoado e possamos contribuir a ti, que Deus possa falar melhor no seu coração e a gente possa ter contribuído com aquilo que o Senhor tem preparado para você. Feche seus olhos, receba essa palavra de Deus. Espírito Santo, queremos te pedir ajuda para cumprir, Senhor, os teus desígnios, para cumprir a tua vontade. Espírito Santo, nos ajuda a ter esse fruto que é teu, para que possamos ser, Senhor, pessoas amáveis, pessoas bondosas, pessoas fiéis, pessoas, Senhor, mansas, que tenham domínio próprio. Ó Deus, queremos vencer toda amargura, toda ira, todo rancor, toda a imoralidade, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Queremos esvaziar de nós mesmos, para que possamos cumprir o que a tua palavra diz. Não vivo mais eu, mas o teu Espírito vive em mim. Cristo vive em mim através do Espírito Santo. Muito obrigado. Então permita que isso aconteça e o teu nome seja glorificado em nós. Pai, abençoa essa casa, essa família. Obrigado, e alcança Senhor. Tantos outros que estão ao alcance da nossa voz. Senhor, visita agora aqueles que precisam de uma cura, aqueles que precisam de uma intervenção divina, aqueles que precisam, Senhor, de um milagre. Ó Deus, entra aí com mão forte. Tu é Deus de perto e visita quem está longe, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor está em todo lugar e tem todo o poder e pode fazer qualquer coisa. Então te pedimos, visita os hospitais, os asilos, todos os lugares que precisam da tua mão poderosa, Senhor, porque diz a tua palavra que a tua mão está estendida para que possa abençoar. O teu ouvido está atento à nossa oração. E como igreja, e como família, oramos e te agradecemos. Fala conosco ainda, Pai. Nessa noite nós choramos assim agradecidos em nome de Jesus. Família, que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima. Cada dia mais. A paz, família. É céu na terra, hein?